Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur Jesuíno Faria. Eu estou aqui nesse momento para apresentar um trabalho para vocês proposto pelo professor José Borba de Para que serve isso? Esse trabalho é da matéria de Introdução à Engenharia Civil e no meu grupo, juntamente comigo, estão a Maria Eduarda Tavares e o João Vitor. Hoje eu vou apresentar para vocês para que serve isso utilizando pêndulos e também a matéria de cálculo 1. Quando iniciamos o ciclo básico da engenharia civil, nos deparamos com várias fórmulas complexas que às vezes podem parecer difíceis, com várias letras, seno, cosseno, tangente e várias outras coisas que acabam não entrando normalmente na nossa cabeça. E sendo assim, nos formando engenheiros preparados para construir coisas que devem ficar paradas e devem ser os mais resistentes possíveis para absorver todos os impactos intempéries que virão conforme o tempo, a gente pensa como um pêndulo pode ser aplicado a isso. No primeiro módulo temos a matéria de cálculo 1 e nela aprendemos a calcular as derivadas. Elas servem para calcular a taxa de variação das coisas. Como podemos utilizar ela no pêndulo, por exemplo? Temos aqui um exemplo de um pêndulo desenhado em que a sua posição inicial tem um ângulo y. Caso queiramos calcular a velocidade dele em um ponto exato, utilizamos a derivada. Assim, fazendo a derivada desse y, a gente vai alcançar a posição que ele estava inicialmente, transformando ela em velocidade e logo após transformando ele em aceleração. Agora você deve estar imaginando como esse pêndulo pode ser utilizado na engenharia civil na prática. Aqui temos um exemplo de um prédio construído em que nele está sendo exercida essa força do pêndulo. Mas para que ela serve? Os prédios não são totalmente rígidos e se assim eles fossem, com o tempo, os ventos que bateriam, os grandes terremotos que o atacariam, fariam com que a sua estrutura se desabasse. Então aí entra o papel do pêndulo. Em prédios muito altos, como arranha-céus, por exemplo, essas intempéries climáticas ou temporais, por exemplo, vão atacar esse prédio e o pêndulo vai anulando esse movimento. Aqui temos um gráfico do movimento do pêndulo, em que se a sua posição inicial começar em um ponto e a gente desconsiderar a resistência do ar, por exemplo, essa mesma posição inicial vai ser revertida no seu ponto contrário. E assim ele vai dar essa volta formando essa elipse que vemos aqui no gráfico. Mas caso esse pêndulo seja solto, por exemplo, 90 graus acima do seu ponto inicial, temos essa outra curva aqui sendo exercida, pois ao chegar no seu ponto médio, ele atingirá a sua velocidade máxima, que estará indicada aqui por cima. Por isso é que vemos a derivada do y, que é a sua posição inicial. Quando a gente voltar a 90 graus no seu ponto mediano, ele estará na sua velocidade média, indicada aqui pela interseção entre as duas curvas. E assim por diante, quando ele continuar o seu movimento e atingir a sua outra extremidade, ele atingirá novamente sua velocidade máxima até chegar ao ponto inicial novamente. Caso você dê um leve tapa nesse pêndulo, a velocidade vai variar constante, de forma com que ele fique rodando, e rodando, e rodando, e rodando, e rodando, e rodando, e rodando, indeterminadamente. Da próxima vez que você se deparar com uma fórmula gigante como essa, não pense que ela não serve para nada. Ela garante que um prédio não caia na sua cabeça durante 90 anos.